Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Vamos para o nosso último draft simulado. A gente já fez um, que eu falei bastante dos prospectos e não teve trocas. Aqui mais um draft simulado que eu tento prever o que os times farão, não o que eu faria. O que eu faria vai ter para os membros, tá? Então assina o Like Plus, venham com a gente, conteúdo exclusivo para quem quer algo a mais. O que eu faria terá um draft simulado aí só para os membros. Outros vídeos para os membros nessa semana, falando que os times podem fazer e tudo mais. Então fique de olho no primeiro comentário fixado, que tem todos os vídeos de membros e, como você sabe, custa menos de uma lata de refri por mês para você ter ainda mais conteúdo. Especialmente no pós-draft vai ser bem legal. Regras é o que os times fariam, tá? O que eu acho que os times fariam. E 2, este vídeo não é sem trocas, é com trocas. E temos 4 trocas na primeira rodada. Estou prevendo 4 trocas aqui. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas vamos juntos nessa, tá bom? Seguinte, vamos começar a bagunça então. Las Vegas Raiders está on the clock, está no relógio. Denis, vinheta na tela. Vamos lá, meu Brasil. Las Vegas Raiders, Fernando Mendonça de Indiana, é um quarterback que eu acho que tem tudo para ser acima da média na NFL. Eu acho que eu estou mais empolgado com o Fernando Mendonça do que talvez o consenso. Não é um quarterback que chega na NFL como o Caleb Williams, até talvez como o Drake May em termos de teto, em potencial, mas eu acho que ele deve ser um bom quarterback e com um bom elenco ele tem chance de levar um time a um Super Bowl. Um cara decisivo, um cara que inspira seus companheiros, um cara muito inteligente, um cara que é o protótipo na posição em termos físicos. Eu acho que ele precisa de mais snaps under center, teve muito RPO no college, enfim, não vou falar tanto sobre os prospectos, se você quiser saber mais sobre os prospectos, Denis, coloca aqui, aparecendo, tem o outro draft simulado e também, coloca aqui, Denis, o board de melhores jogadores, tá? Então vou tentar focar nos times que eles podem fazer. Os Raiders é quarterback, é o Fernando Mendonça, porque é o melhor quarterback da classe. 2, Jets, aqui são 2 possibilidades. Ou o Dave Bailey, prestador de passe edge rusher de Texas Tech, que está mais pronto para contribuir agora, ou o Arvell Reese, que é um fenômeno atlético, e a comparação que você faz é com o Micah Parsons. Segura essa aí que eu já falo sobre. A tendência, na minha visão, é que os Jets acabem indo com o Dave Bailey, porque a água está subindo, né? Para o Aaron Glenn, para a diretoria e tudo mais. Então, fazer escolhas mais ousadas talvez pode ser que não seja muita dos Jets. Como vocês sabem, e aí também não adianta só eu falar o que todo mundo está falando, eu não sou tão fã do Dave Bailey como a maior parte das pessoas, mas eu super entendo se os Jets fizerem essa escolha aqui, um apreciador de passe que tem uma primeira passada fantástica, que teve produção no college e tudo mais. 3, primeira troca acontecendo. Os Cowboys sobem para 3. Lembra quando o Jerry Jones falou? Eu tô trocando o Michael Parsons aqui, porque essas escolhas podem ser qualquer coisa. Pode ser até outro Micah Parsons. Já pensou? Se for outro Micah Parsons? Pode ser que seja. No caso, o Arvell Reese. Claro, a comparação é feita em relação a ele, mas vale lembrar que o Arvell Reese teve mais snaps como apreciador de passe, como edge rusher, do que o Micah Parsons teve em Penn State, chegando na NFL. Um fenômeno atlético, Dallas sobe, você sobe quando você está apaixonado por um prospecto, quando você quer um jogador que você acha que tem um teto alto e que pode ter impacto aí para o seu time. É o caso do Arvell Reese, que se tudo der certo, pode se tornar um apreciador de passe do quilate do Micah Parsons daqui a um tempo. Vale lembrar, Arizona quer descer, tá? Esse é um rumor muito forte, até porque a tendência é que a Arizona vá atrás de um offensive tackle, preferencialmente um right tackle, no caso o Francis Maiagua, e acho que seria um pouco cedo para ele. Se a Arizona ficar, o rumor mais forte nos Estados Unidos é que eles escolham Jeremiah Love, running back de Notre Dame, tá? Dallas manda a sua escolha de primeira rodada, mais um pacotão de segundo dia deste ano e do próximo para subir da 12 até a 3, tá? Quarta, pode ser que Dallas mande as 2 escolhas de primeira rodada neste ano, enfim, vamos ver como ficaria isso. Quarta escolha, aqui a gente tem o início da jornada de Jeremiah Love. A gente tem alguns ganchos, alguns gatilhos no draft, histórias para acompanhar de narrativas. No Tennessee Titans, talvez no Arizona Cardinals, mas no Tennessee Titans de vez começa talvez a corrida pelo Jeremiah Love. Notre Dame, running back fantástico em Notre Dame, excelente, transformando uma jogada, um screen, numa jogada longa, correndo de maneira muito elusiva. É um running back de primeira prateleira, sem dúvida nenhuma, um running back que vale uma escolha de primeira rodada. Tennessee fez um pacotão de chegadas na free agency, né? E agora continua reforçando na minha visão aí o entorno do Cam Ward para tentar descobrir quem é o Cam Ward, que foi um quarterback que teve flashes no ano passado. Então, o Jeremiah Love sai aqui na minha projeção para o Tennessee Titans. Primeira das 2 escolhas do New York Giants é a 5. Sim, 2 escolhas, lembrando que Cincinnati trocou a 10. E aí eu vou com o Sonny Styles. Mas não chegou o Tremaine Edmonds? Não chegou. A gente tem como possibilidade o Sonny Styles, o Caleb Downs eu acho que seria mais tarde, não seria com essa.
O Sonny Styles certamente não vai estar disponível na 10, ele não passa do Washington Commanders. O Francis Mago, acho que não dá para descartar, um offensive tackle, um right tackle. Wide receiver, daqui a pouco eu falo sobre na 10. Até o Jeremiah Love, se estiver disponível, eu não ficaria surpreso não, tá? Se ele fosse escolhido pelos Giants. Mas a gente vai com o Sonny Styles, que é o melhor jogador do meu board. Vale lembrar que em toda a era de John Harbaugh, a gente teve um linebacker de calibre no Baltimore Ravens. Inclusive trocaram pelo Roquan Smith, é uma peça importante na visão do Harbaugh. E também na minha visão, quem está dando as cartas em Nova York é o John Harbaugh. E o porquê disso? Porque se fosse o contrário, ou se ele não tivesse esse poder, provavelmente ele não teria topado assinar com os Giants. Na minha visão, ele colocou como uma condicional que ele manda, ele tem a última palavra em relação a decisões de elenco aí para Nova York, tá? Então, o Sonny Styles é a nossa primeira escolha com o New York Giants. Vamos para mais uma troca? E de novo Nova York? Mas não os Giants, os Jets. Cleveland Browns é outro time que pode descer. Por quê? Porque Cleveland, rumor é esse, gostaria de offensive tackle, mas que tal um pouquinho mais tarde? Que tal entre a 15 e a 20? Que ainda vão ter alguns projetos atléticos interessantes disponíveis para Cleveland pegar. Entre eles, talvez, o Kareem Proctor de Alabama. Então, os Jets sobem para garantir aquele que, na minha visão, é o melhor wide receiver dessa classe, um cara que pode contribuir bastante com o Garrett Wilson, neste ano para o Geno Smith, no ano que vem para um novo quarterback. E aí você pode falar, pô, mas os caras vão draftar um wide receiver antes de ter um quarterback digno? Gente, já aconteceu isso muitas vezes na história da NFL. Vale lembrar que o Marvin Harrison, pai, foi draftado antes do Peyton Manning, né? O Marvin Harrison, pai, escolhido em 96, e o Peyton escolhido em 98 pelos Colts. Então, não necessariamente você tem que esperar o quarterback estar lá para começar a montar o resto do ataque. E aí os Jets sobem para 6 pelo Carnell Tate. Por que eles fazem isso? Porque dificilmente, na sua própria escolha, a 16, que na verdade era de Indianapolis, troca do Sauce Gardner, mas na escolha 16, os Jets teriam a oportunidade de draftar um dos 3 principais recebedores dessa classe. Carnell Tate, Mekhi Lemon e o Jordan Tyson. Então os Jets sobem por conta disso. Eles sobem para garantir um wide receiver de quilate. Termos da troca, os Jets mandam a 1.16, a 2.33 e a 4.103 para subir para 6. Sétima escolha, o Washington Commanders com o Ruben Bain Jr., é um time que precisa de ajuda no apressamento de passe, é um time que precisa rejuvenescer a sua defesa. Nenhuma surpresa se fosse o wide receiver aqui, nenhuma surpresa se fosse o Jeremiah Love, também não descarto, até para dar um salto de produção no ataque neste ano. Kroski Merritt teve seus flashes, mas o Washington precisa de ajuda na posição de running back, e o Jayden Daniels machucou no ano passado, então seria interessante ter um jogo terrestre mais físico, não é tanto a do Love, mas um jogo terrestre melhor. E os Commanders vão com o Ruben Bain Jr., que é o meu segundo apreciador de passe nessa classe. O Ruben Bain Jr. tem a questão do tamanho do braço, né, abaixo do que você tem de ideal por um pass rusher, mas ele tem versatilidade para jogar pelo meio da linha, ele tem mãos muito violentas e é um jogador com um motor muito intenso. O Ruben Bain Jr. pode cair no draft? Pode. Né? Lembrando que houve um acidente de automóvel no mês de janeiro de 2025, 24, tá? Que houve uma vítima fatal, infelizmente. A própria família da vítima falou que gostaria de seguir em frente e tudo mais. Enfim, os times já sabiam disso, tá? Isso é novidade para a imprensa, isso é novidade para o público, mas os times já sabiam dessa questão. Pode ser que ele caia, mas nesse contexto aqui, a gente vai considerar que os times já sabiam e o Ruben Bain é um talento top 10 na minha visão. Oitava escolha, New Orleans Saints. O wide receiver também é muito possibilidade para os Saints. O Carnell Tate, se tivesse disponível, talvez seria a minha escolha. E até por isso os Jets sobem, né? O Ruben Bain é uma possibilidade também, mas a gente vai com o cornerback, que eu acho que também pode ser uma carência aí considerada para New Orleans, né? O mundo ideal talvez seria você reforçar o ataque pensando no Tyler Shough, até porque o corpo de recebedores de New Orleans não é aquela coisa, minha nossa, para além do Chris Olave. Então poderia ser interessante. Mas nesse cenário, né, como já saiu aí o Jeremiah Love, já saiu o Carnell Tate, os Saints vão de Mansour Delane, que jogou na Louisiana, né? Jogou no mesmo estado onde está New Orleans, também conhecida como Saint-Denis, em Red Dead Redemption 2. E os Saints vão com o cornerback. Mansour Delane, ele não é um cornerback de mesmo quilate que o Patrick Peterson chegando na NFL, que o Patrick Surtain segundo. Muito por conta do tamanho do braço. Você curte de novo esse negócio do tamanho do braço, velho? Virou concurso de Miss? Não só, né? Isso é um jargão que usam muito, né? Que você não pode fazer concurso de Miss, só falar de medidas, etc. Em relação ao draft. O tape importa muito. E é justamente por conta do tape que ele é meu cornerback 1. É um jogador muito inteligente. Muito inteligente. Seja na marcação em zona, seja na marcação no mano a mano. Mas eu acho que o tamanho do braço dele para cobrir os grandes wide receivers da NFL, vamos imaginar um cenário, ele cobrindo o A.J. Brown.
não é muito o matchup que eu gostaria se eu fosse um time com o Mansour Delane. Mas todo o resto na parte técnica ele é muito bom, acho que seria um jogador que daria um salto de produção nessa defesa dos Saints. Tá com 10 minutos já, eita nós. Kansas City Chiefs, eu vou com os rumores. Eu vou com Kansas City escolhendo um skill player, eu vou com Kansas City escolhendo Jordan Tyson, porque ele é um recebedor que não tem hoje o Kansas City Chiefs. O Rashee Rice é um jogador que cria bem separação, mas eu acho que pode ser utilizado em rotas curtas e intermediárias. A gente tem velocista nesse time, a gente tem o Travis Kelce voltando para mais um ano, mas o Jordan Tyson, se ele estiver saudável, ele pode ser um wide receiver número 1 para o Patrick Mahomes. Muita gente pode pensar, pô, mas e offensive tackle? Cara, o Francis Mauigoa, eu acho que não dá para descartar, né, como right tackle. Não dá, sinceramente não dá para descartar. Mas como o time já investiu no ano passado em linha ofensiva e tudo mais, e dificilmente Kansas City vai estar com uma escolha top 10 no draft no futuro próximo, eu acho que eles vão com um jogador que pode ter impacto aí para os Chiefs. Mas olho em offensive tackle para Kansas City, não descartem. Na 9, na própria escolha, e na 29, tá? Que são as duas escolhas de Kansas City. 10, New York Giants. Sobrou o Caleb Downs, que era a minha escolha para o Cincinnati Bengals e é a minha escolha para o New York Giants, porque não sei se seria uma carência muito grande no caso dos Giants, mas a mesma coisa que eu falei sobre o linebacker vale para safety, tá? Na era John Harbaugh a gente teve sempre bons safeties e ultimamente, né, o Kyle Hamilton. O Caleb Downs é um safety que não é o melhor atacando o ponto da bola, interceptações e tudo mais nesse draft, esse quesito eu fico com o Dylan Tillman de Oregon, mas ele é muito intenso, ele é um cara que transforma uma defesa, ele é um teclador nato, é um jogador muito acima da média. Quando você assiste Malhação 2005 e você vê a Marjorie este ano atuando como Natasha da Vagabanda, fica muito evidente que ela é uma boa atriz e que o resto não mútil. Fica muito evidente. Façam esse exercício, assistam Malhação antiga e reparem em alguns atores que vingaram. Esse caso da Marjorie este ano eu estou usando porque eu assisti Malhação no sábado retrasado. Então, eu acho que é um exemplo bastante válido aí para falar um pouco sobre o Caleb Downs e o tape dele. Os Giants sairiam desse draft na minha projeção com Sonny Styles, com Caleb Downs, 2 jogadores top 5. Teria uma defesa com... Kayvon Thibodeau, reza a lenda, não deve ser trocado. Mas com Kayvon Thibodeau, Brian Burns, Abdul Carter, Tremaine Edmonds, Sonny Styles, Javon Holland e Caleb Downs. Seria um absurdo imaginar que os Giants possam ganhar a NFC Leste nessa próxima temporada? Eu não acho um absurdo. É óbvio que não seria a aposta, não seria o favorito. Mas olhem nos Giants. Pode ser que os Giants tenham a reviravolta, a produção em termos de vitórias e tudo mais, o salto que os Patriots tiveram e os Bears tiveram. Esses dois times saíram de pior time da divisão para campeão de divisão, tá? Então, olho nos Giants. Feito o top 10, vinheta na tela. Denis, vamos dar uma respirada? Vou beber uma aguinha, daqui a pouco a gente volta com mais. Ok, vamos lá. Vamos para 11 em diante. Acho que eu vou fazer mais uma pausa na 23, na 24, enfim. Vamos ver. Eu faço isso também para o arquivo não ficar muito grande, quando nossos editores vão editar. No Vencedores e Perdedores faz sentido, né? Eu paro no meio, mas aqui só para dar esse respiro. Vamos lá, 11ª escolha, o Miami Dolphins. A gente vai de linha ofensiva com o Spencer Fennell. Tem bastante rumor de que Miami gosta bastante do Spencer Fennell, que é um jogador fantástico indo para o segundo nível, em termos de mobilidade, de agilidade. Na proteção ao passe, a questão do tamanho pega um pouco, mas eu acho que é um jogador que pode contribuir bastante e tecnicamente é bastante polido. Miami precisa de jogadores que sejam assim, né? Que estejam prontos, vamos dizer assim. E eu acho que na 11ª é o que acontecerá. Se o Mansour Delane tivesse... Deixa eu deixar minha outra colinha aqui aberta. Se o Mansour Delane tivesse disponível, aí eu acho que poderia ser uma possibilidade, tá? Francis Mauigoa também é uma possibilidade, como right tackle. Qualquer um dos dois aí eu acho que não seria um absurdo nem para Miami nem para Arizona, que é a próxima. Wide receiver também, mas a questão é que o Carnell Tate já foi escolhido, Jordan Tyson também. Então Miami acaba ficando aí numa posição um pouco mais complicada, né? Porque os objetos de desejo, vamos dizer assim, já foram escolhidos. Arizona está no relógio porque trocou com o Dallas Cowboys, né? Portanto, Arizona tem a 12ª escolha. E agora sai o Francis Mauigoa, que pode ser que caia um pouco no draft por conta de uma hernia de disco que não é sintomática, pelo que eu li hoje mais cedo, informação do Adam Schefter. Mas eu acho que é difícil ele passar daqui, tá? Do início do top 10, 11, 12, 13, 14. Muito difícil que ele passe. No caso, com a Arizona saindo
para 12, ele é a escolha, é o mundo ideal para os Cardinals, né? Porque eles poderiam pegar o Magoa na 3, por exemplo, eles acabam descendo e nessa simulação pegando o Magoa na 12. Magoa é um right tackle muito forte, ele no jogo terrestre é uma coisa assim sensacional assistir ele finalizando os bloqueios e tudo mais, um jogador que gosta do contato, bastante experiente, jogando lá na Universidade de Miami, e Arizona teria completado o Exódia. Bela referência de Yu-Gi-Oh! Que bateu na minha cabeça agora, né? Do lado esquerdo você tem o Paris Johnson, trouxe o Isaac Seumalo para o meio da linha, e como right tackle você teria o Francis Mauigoa. 13ª, difícil de prever o Los Angeles Rams aqui, porque existem rumores de que os Rams podem ir atrás de wide receiver mais tarde, tá? No segundo dia do draft, mas também tem rumor dizendo que eles podem pegar aqui. E o Makai Lemon acaba sendo a escolha. Para algumas pessoas ele é o wide receiver 1 da classe, ainda me pega um pouco a questão do tamanho, tanto o alcance, né, em relação ao tamanho do braço, como a altura, mas é um jogador fantástico no meio do campo, em jardas após a recepção, tem cola nas mãos, fantástico também no ponto de ataque, no controle do corpo, na sideline, é realmente um jogador acima da média, mas na NFL talvez ele seja mais utilizado como slot receiver. Para os Rams, lindo e maravilhoso, porque eles teriam Puka Nacua, Davante Adams e Makai Lemon aí junto de outros talentos na posição de tight end, 200 bilhões deles, né? Destaca o Ferguson, que é um cara que está em evolução, e o Matthew Stafford, atual MVP. Né? Um jogo terrestre sólido também dos Rams. Os Rams, que são um dos favoritos ao Super Bowl, têm essa escolha porque trocaram ano passado com o Atlanta Falcons. Seguindo, 14ª, o Baltimore Ravens, também tem rumor sobre linha ofensiva, mas também tem rumor sobre o Kenyon Sadiq, tight end de Oregon, que é o melhor tight end dessa classe, uma arma na red zone, foram 8 touchdowns no ano passado. Tem umas questões sobre drop, eu acho que ele pode ganhar um pouquinho mais de massa, é um jogador esforçado, bloqueando, mas a altura também não é o ideal para a posição de tight end, mas é um jogador que eu acho que vai produzir bastante, potencialmente, com o Lamar Jackson. Vale lembrar que o time sempre rodou pacotes de 2 tight ends com frequência, o Isaiah Likely foi para o New York Giants e o Mark Andrews está no terço final da carreira, então seria para lá de interessante reforçar a posição. Considerando que os 3 principais recebedores já saíram, o wide receiver ficaria um pouco mais difícil por conta disso, né? Aí para a segunda prateleira de wide receivers, escolher na 14, acho que é um pouco cedo demais. Então vamos com o Kenyon Sadiq, tight end de Oregon. 15ª, o Kenyon Sadiq é uma possibilidade no Tampa Bay Buccaneers, eu acho que o alcance dele é mais ou menos por aqui, na 14ª, 15ª, começa o alcance dele. E a gente vai com o Tampa Bay Buccaneers escolhendo um edge rusher. A verdade é que desde o título em 2020, Tampa não tem realmente talento na posição de edge rusher, considerando jogadores jovens. Ele não é tão jovem assim, mas entre os jogadores disponíveis acho que pode ser uma boa pedida o Akeem Massidor, que é o par do Ruben Ben em Miami, né, jogando na outra ponta do front do Miami Hurricanes, da Universidade de Miami, que chegou na final do College Football. Massidor, ele é um jogador com uma caixa de ferramentas bem ampla de pass rush, de movimentos de pass rush, produziu bastante no final da temporada, mas tem essa questão de lesões e também da idade dele, que é um pouco mais avançada para um jogador em contrato de calouro, né? Mas Tampa precisa de ajuda, eu acho que ele, no setor, eu acho que ele é um plug and play em relação a isso. 16ª, essa escolha originalmente do New York Jets, ela fica com o Cleveland Browns, que escolhe o Kaden Proctor, offensive tackle de Alabama, que tem bastante experiência e é um jogador muito grande. Ele tem traços que você quer de um jogador de linha ofensiva. Não sou tão fã do Kaden Proctor em relação ao tape dele, porque é um jogador que deixou a desejar na parte de processamento várias vezes. A questão da mobilidade me pega um pouco, mas ele é o sonho de 10 entre 10 treinadores de linha ofensiva. Eu acredito que a NFL esteja bem alta em relação à avaliação do Proctor por conta de coisas que não se ensinam. No caso, o tamanho. Não tem como um jogador ser do tamanho do Kaden Proctor aí naturalmente, assim, tipo, tá em 15 anos, eu quero ficar do tamanho do Kaden, não tem como. Não, você nasce com o DNA que te permite ficar desse tamanho. Ele é realmente um monstro no jogo terrestre, mas no jogo aéreo, na proteção ao passe, ele precisa de muita lapidação. A boa sorte para ele e a boa notícia para Cleveland é que Cleveland não tem pressa, né? Porque o projeto não é para agora, eles nem têm uma certeza na posição de quarterback para agora, né? Seria começar a desenvolver o Proctor e aí no ano que vem pegar um quarterback. 17º, outro time que está atrás de offensive tackle, o Moron Freeland, que eu acho que tem mais mobilidade, ele é grande também, mas ele tem mais mobilidade do que o Kaden Proctor vendo o tape dele. É um jogador que evoluiu bastante nesse último ano em Georgia, não tem tanta experiência assim na posição, mas é um jogador para lá de interessante para o futuro, pode jogar como right tackle e o Penei Sewell ser movido para left tackle, esse é o grande rumor em relação a Detroit. 18º, Minnesota Vikings, que não deve contar com Harrison Smith para essa próxima temporada, né? Pode ser que tenha uma reviravolta, que ele volte, mas eu acho difícil. E aí vão com o Dylan Tineman, safety de Oregon.
Seria pra lá de interessante ver um safety como esse no fundo do campo trabalhando com o Brian Flores. Tem uma questão que Minnesota é um time que joga bastante com 2 no fundo, então talvez o valor do Dylan Cinnamon não seja tão bom para a Minnesota na parte tática. Então o Emmanuel McNeil-Warren, que é o outro dos 3 safeties de nota de primeira rodada dessa classe, pode ser a escolha, mas eu acho que safety tende a ser a escolha do Minnesota Vikings. Se não for safety, eu acho difícil que o offensive tackle seja o caso, porque os principais já vão ter saído. Se o Morron Freeland estiver disponível, eu acho que é totalmente possível. Defensive tackle eu acho que é um pouco cedo para pegar aqui, tá? Seria o ideal, na verdade, para Minnesota, se quiser pegar defensive tackle, descer na primeira rodada e aí pegar o Kaden McDonald, por exemplo. Acho que pode ser uma possibilidade, o Peter Woods também, mas não aqui, tá? Não em termos de valor na 18ª escolha. Carolina Panthers, safety é uma possibilidade, o Dylan Cinnamon, tá? Tight end é uma possibilidade também, os tight ends em Carolina não tiveram um grande ano em termos estatísticos, mas offensive tackle também, para dar uma profundidade de talento para essa linha, lembrando que o Ekwonu machucou no ano passado. Então a escolha é o Blake Miller, que é um jogador com bastante experiência de Clemson, ele não é perfeito, eu acho que a força de jogo dele não é a ideal, às vezes ele joga um pouco duro, assim, sabe, no quadril e no peito, expondo um pouco o peito. O tape dele de Clemson, que eu revi esse final de semana, mostra isso em algumas jogadas. Mas é um jogador sólido, um jogador que acho que pode contribuir, experiente, que pode ser bastante importante para o Bryce Young ter tempo no pocket. 20ª, Dallas. Pode ser que essa escolha não seja de Dallas se eles subam, tá? Olho nisso. Mas 20ª com Dallas, Jermod McCoy, cornerback de Tennessee. Tem um rumor de que alguns times tiraram o Jermod McCoy da primeira rodada por conta da lesão que ele sofreu em janeiro do ano passado, né? LCA rompido em janeiro de 2025. Ele não jogou no ano passado, mas tem informações que ele tinha sido liberado para treinar no final do ano. E ele correu o tiro de 40 jardas abaixo de 4.4 no Pro Day de Tennessee. Então a expectativa é que ele esteja assim apto para jogo. O tape dele é uma coisa simplesmente maravilhosa. O trabalho dele desviando passes, esticando o braço, enfiando o braço no meio dos 2 braços do recebedor, ele como cola nos wide receivers, é uma coisa simplesmente maravilhosa de assistir o tape do Jermod McCoy. Mas esse tape é de 2024. Porque em 2025 ele não jogou por conta dessa lesão. A janela para treino, segundo rumores, ela tinha sido aberta, mais ou menos em novembro, mas ele optou por não voltar, uma decisão dele aí para não agravar a lesão e nada mais, porque ele está pensando na carreira dele, pensando na NFL. Seria um belíssimo draft, na minha visão, os Cowboys, se eles saíssem aqui com o Arvell Reese e com o Jermod McCoy desse draft, né? Ainda tem o Quinnen Williams, que chegou no passado, a defesa de Dallas daria um belo upgrade. Faltou falar que essa troca de Dallas, porque o Dallas Cowboys é um time bastante considerado para subir, essa troca de Dallas pode ser pelo Sonny Styles também, tá? Não descartem isso. Seguindo, 21ª, deixa eu até pegar a informação certinha aqui, que saiu hoje mais cedo. Deixa eu pegar aqui, cadê? De lesão do Broderick Jones, que pode ser que ele não esteja apto para a temporada. Nossa, eu salvei. Aliás, falando em linha ofensiva, o Trent Williams renovou, né? Isso pode tirar São Francisco da posição de offensive tackle na primeira rodada. É isso. Informação da Agenda Schefter, o Broderick Jones sofreu um setback, né? Uma recaída na recuperação do pescoço, e pode ser que ele não esteja apto para o training camp. Então, olha, o offensive tackle poderia até ser uma possibilidade aqui, mas eu não acho que Pittsburgh iria com o Ian Hatcher, que seria o melhor dos disponíveis aqui, né? Teve uma corrida por offensive tackles entre a 16 e a 19, saíram 3, mas se o Blake Miller estiver disponível, é sim uma possibilidade, dada essa lesão do Broderick Jones, aliás, o setback na lesão dele, pode ser que ele não seja apto para jogar durante a temporada. Wide receiver não descartaria, especialmente se o Mekhi Lemon estiver caindo, tá? Para complementar aí o DK Metcalf e o Michael Pittman, seria um corpo de recebedores bem interessante para Aaron Rodgers nessa próxima temporada, estou supondo que ele volte. Spencer Fennell, se cair por conta do tamanho, mas acho difícil. O Kaden Proctor também, mas já saiu aqui. Então, com isso tudo, lembrando que os Steelers perderam o Isaac Seumalo, a gente vai com o Vega Ioane, offensive guard de Penn State, que é o melhor guard dessa classe. Eu gosto muito, muito de outros guards aqui, que eu vou falar talvez nessa semana num vídeo para os membros de pérolas do dia 2. Acho que só um guard vai ser escolhido no primeiro dia, acho difícil que o Emmanuel Pronon de Oregon seja escolhido, mas o Ioane é um jogador muito técnico, trabalho de pés excelente como bloqueador. É um guard que eu acho que é difícil, né, defender a escolha de um guard, né, porque para muita gente, porque não é uma posição sexy, né, não é uma posição que tem muito impacto, vamos dizer assim, mas quando você traz o Aaron Rodgers para a sua última temporada, você tem um bloqueador como ele no meio da linha, abrindo espaço no jogo terrestre também,
Eu gosto muito do Ioane, para mim é um jogador top 10 nesse draft. Por enquanto, aliás, por enquanto não, sem spoilers, né? Ou com spoilers, vai ser o único guard escolhido aqui no nosso mock draft. E agora tem mais uma troca. Cleveland Browns sai da 24 e vai para 22 para pular o Philadelphia Eagles. Por quê? Porque voltamos a ter rumor de A.J. Brown. Eu falei que por conta de toda a situação da Diana Russini e do Mike Vrabel, eu ia ficar um pouco mais desconfiado em relação a rumores do A.J. Brown, mas aí a questão é que o Adam Schefter falou sobre hoje e que essa troca deve acontecer com designação pós 1º de junho, então envolvendo escolhas do draft do ano que vem, e Philadelphia pode querer um substituto para o A.J. Brown, e aí o Denzel Boston, que é muito comparado ao Courtland Sutton, um recebedor grande e tudo mais, seria pedida. Cleveland sobe e pegaria o Denzel Boston aqui, que seria um complemento bem interessante para o que já tem, no caso, o Jerry Jeudy, tá? Então, Cleveland troca com Los Angeles, os Chargers vão para 24, os Browns vão para 22, e para isso eles mandam a 1.24 e a 4.122, uma escolha de quarta rodada, tá bom? Com isso, o Philadelphia Eagles escolhe o Max Iernatcher pensando na substituição a longo prazo do Lane Johnson, né, que é um jogador que está indo para o final da carreira. Os Eagles gostam de fazer isso, a gente viu esse processo acontecendo no meio da linha com o Jason Kelce, a gente falou bastante sobre isso, né? E agora pode ser que o Howie Roseman, general manager dos Eagles, siga a mesma ideia. O Iernatcher, ele não jogou futebol americano no ensino médio, ele começou a jogar futebol americano na faculdade, em Junior College. É um jogador que nasceu na Nigéria, não conhecia o esporte, começou a jogar basquete, o físico dele é bastante impressionante, mas a parte técnica deixa bastante a desejar. Então ele é um projeto, acho difícil que ele seria titular, que ele fosse titular já no primeiro ano, ainda mais nesse caso de Filadélfia, mas seria uma escolha interessante pensando no futuro, pensando daqui a 2 anos. 24ª escolha, agora sim, Los Angeles Chargers, a gente vai com o TJ Parker, edge de Clemson. Eles tinham a 22, eles saem da 22 vão para 24. O TJ Parker é um jogador cujo tape e produção em 2024 foi bem melhor que 2025. Não acho que ele vai ser um jogador de topo aí na NFL na posição de apressador de passe, mas ele é um jogador bem sólido, acho que pode contribuir no jogo terrestre também. Eu gosto do band dele e considerando que o Khalil Mack também não é eterno, a gente tem o Tuipulotu na outra ponta, que é um jogador subestimado para os Chargers, mas seria uma aposta aí para dar um reforço nessa parte da unidade. A tendência é que... Bom, o Keldrick Falk também pode ser uma possibilidade, né? Um jogador muito bom contra a corrida, edge rusher de Auburn. Cassius Howell também, edge rusher de Texas A&M, mas talvez seja um pouco cedo para isso. Mas a tendência é que os Chargers devam ir de trincheiras, na parte ofensiva ou defensiva, pelos rumores que a gente vê de lá. Talvez um guard, tá? Chase Bisontes, não sei, não daria para descartar considerando aí o que a gente sabe de Jim Harbaugh. 25º Bearzão, Emmanuel McNeil Warren para fazer par ao Kobe Bryant, que chegou depois de vencer o título com o Seattle Seahawks. Houve um êxodo de jogadores de secundária, especialmente safety, nos Bears depois da última temporada. E a gente teria aí o McNeil Warren, que tem a questão de um pouquinho de lesão na sua carreira e porque teve uma competição mais fraca jogando em Toledo, talvez para muita gente ele não seja um prospecto aí tão valioso como os outros safeties, mas eu gosto bastante da intensidade, dos instintos dele como jogador de secundária. É um safety que, tendo um par como o Kobe Bryant, ele deve ter um impacto muito bom para os Bears. Os Bears sairiam muito bem desse draft com o McNeil Warren com o safety. O McNeil Warren pode ser que saia antes, tá? Pode ser que saia para Carolina, pode ser que saia para Minnesota, então vamos ficar de olho nisso. Se não for ele, o Keldrick Falk, eu acho que é uma possibilidade. Se cair, mas eu acho difícil, Kaden Proctor, eu acho que é uma possibilidade. O Zion Young, edge rusher de Missouri, muito bom contra a corrida também, uma possibilidade. Vamos ficar de olho nisso. Lembrando que os Bears têm 2 escolhas. Eu falei que nem o Sean Connery agora, né? Os Bears têm 2 escolhas na segunda rodada, uma delas do DJ Moore, né? Que foi para o Buffalo Bills. Então o Chicago ainda pode sair com outras boas peças, que a gente deve ter boas peças nesse dia 2 do draft. Escolha difícil de prever, o Buffalo Bills, que não é um time com tantas carências assim, mas mesmo com a chegada do Bradley Chubb, eu acho que eles vão de edge rusher com o Keldrick Falk, que é um jogador muito bom contra a corrida. A defesa dos Bills, quando o Ed Oliver machucou, sofreu contra o jogo terrestre, então ter um bom defensor contra a corrida nessa rotação do front seria interessante. E você poderia deixar o Bradley Chubb um pouco mais saudável numa rotação e usar mais o Bradley Chubb em terceira descida. Do outro lado tem o Greg Rousseau. Acho que seria interessante essa postura por parte dos Bills. Se não for eu acho difícil cornerback aqui por conta dessa classe, mas acho que o Avon Terrell pode ser uma possibilidade. Wide receiver, muita gente não descarta, especialmente o que vem na próxima escolha. No caso, um slot receiver, tá? Mas como o Buffalo já gastou capital agora, há pouco, com o DJ Moore,
a não ser que realmente esteja muito agressivo para dar entornos ao Josh Allen. Esse seria um ataque bem interessante, né? Khalil Shakir, DJ Moore e o Casey Concepcion, que é o slot receiver disponível aqui, né? Vamos ver, mas eu vou com Edge Rusher aqui por conta dessa questão da rotação, que eu acho que Buffalo fará. 27ª escolha, o San Francisco 49ers. A gente vai com Casey Concepcion. Com a renovação do Trent Williams, eu acho que o offensive tackle ficou bem difícil de acontecer. Se for, é o Caleb Lomo, um jogador que é um encaixe tático fantástico, foi quem eu coloquei no primeiro draft simulado com os 49ers. Mas tudo que a gente vê de rumor é que São Francisco não vai escolher jogador de linha ofensiva alto, não é o histórico dessa diretoria Lynch/Shanahan, e entre quem tem disponível tal, talvez o wide receiver. Vale lembrar que em meio a tantas lesões, houve uma seca de recebedores para os 49ers no ano passado, né? E aí você teria Mike Evans por fora no perímetro, Mike Evans na red zone, eventualmente aí o George Kittle voltando nessa temporada de lesão, não dá para saber se ele volta na semana 1, mais o Christian McCaffrey, que é uma alternativa fantástica no jogo aéreo, vide o volume que ele teve ano passado, e o Casey Concepcion no slot com o Ricky Pearsall como flanker, né, como wide receiver 2. Então, seria um ataque bem interessante para o Brock Purdy trabalhar. Olha em São Francisco, tá? Eu sei que em meio às mazelas que aconteceram, perdeu o Super Bowl na prorrogação, ano passado, tantas lesões e tudo mais, talvez esteja um pouco abaixo do radar, mas os 49ers são um candidato ao título na próxima temporada. Não acho que é favorito, ainda vejo Rams e Seahawks na frente, mas olho em São Francisco, e aí essa seria uma escolha por agora, para dar uma apertada no acelerador, o Casey Concepcion, que é um jogador muito bom no slot, correndo rotas. Eu não sou tão fã dele quando ele recebe o contato e quebrando tackles e tudo mais, mas correndo rotas ele é um jogador muito acima da média. Se não for o wide receiver, na minha visão, seria edge rusher, e aí poderia ser aqui entre os disponíveis, o Messler já saiu, TJ Parker já saiu, o Cassius Howell de Texas A&M pode ser uma possibilidade. 28ª, Caden McDonald. Quando saíram os rumores de troca do Dexter Lawrence, eu coloquei como possibilidade o Houston Texans, porque aí seria um preço justo, né? A 28ª escolha, final de primeira rodada, pelo Dexter Lawrence. Acabou sendo a 10ª, por isso eu falei no final de semana que foi mais caro do que deveria. Para Houston seria maravilhoso. Imagina um front com Daniel Hunter, Will Anderson, de contrato renovado inclusive, e o Dexter Lawrence no meio. Seria fantástico. Não sei se seria um encaixe tático tão bom, né, pensando nas virtudes do Dexter Lawrence e como ele tem que ser usado. Talvez em Cincinnati não seja tanto também. A gente pode falar sobre isso mais pra frente. Mas Houston vai com Caden McDonald, defensive tackle de Ohio State, que é um jogador que acho que ainda tem bastante a melhorar na pressão ao passe, mas ele contribui bastante no jogo terrestre. Como você já tem dois edges fantásticos nas pontas, pressionando o quarterback, não tem problema nenhum ele ainda precisar evoluir, né? Inclusive com a atenção que vai ser voltada pro Hunter e pro Anderson, o Caden McDonald vai ter menos dobras, acho que pode contribuir bastante também nisso. Aqui eu fiquei com muita dúvida entre o Avon Terrell e o Colton Hood para Kansas City, porque o Avon Terrell, em termos de encaixe, é bem interessante. O tape dele em marcação em zona, ele é muito instintivo, ele joga no nickel, marcando slots, ele foi bastante usado no tape em blitzes, também em Clemson, e isso a gente sabe que o Steve Spagnuolo adora, mas a questão do tamanho me pega, cara. A questão do tamanho dele, tanto tamanho de braço como altura, me pega um pouco para ser uma escolha de primeira rodada. Então o Tennessee vai com um jogador um pouquinho melhor em relação ao protótipo na posição de tamanho, que é o Colton Hood de Tennessee. Eu não acho que ele tem valor de primeira rodada. É um jogador que eu vejo que não é tão bom como o Avon Terrell na parte técnica, na parte de marcação mano a mano, mas essa questão do tamanho me pega. E se ele ainda não é tão bom na parte técnica, vale lembrar que ele seria treinado pelo Steve Spagnuolo. Outras possibilidades, edge rusher, tá? Eu sei que tem o Karlaftis lá, mas seria interessante ter mais peças para pressionar o quarterback. Lembrando que Kansas City não conseguiu pressionar tão bem o quarterback como em outros anos no ano passado, então o Zion Young seria uma possibilidade. O Chris Johnson, que é outro cornerback de final de primeira rodada e início de segunda, que eu gosto bastante, também seria uma possibilidade. Eu acho que seria por aí. Se o Denzel Boston estiver caindo, também é uma possibilidade. Tá? Como eu falei, a comparação que eu faço em relação a ele é o Courtland Sutton. Não tem um Courtland Sutton no corpo de recebedores de Kansas City, também é uma possibilidade, olho nisso. E vamos para a nossa última troca do draft simulado, mas antes tem vinheta na tela. Bom, vamos com a nossa última troca do draft simulado e com o finalzinho dele. Temos ainda aí 3 escolhas e os avisos da paróquia. O Miami Dolphins sai da 30, até por conta dos jogadores disponíveis, que dá para pegar um pouquinho depois, e troca com o Arizona Cardinals com a 2.34 sendo mandada para Miami e as 4.104. Lembrando que essa escolha originalmente é do Denver Broncos, né? E eles trocaram pelo Waddle.
Para Miami faria sentido, porque conseguiria uma escolha a mais, tem um monte de buraco no elenco dos Dolphins e dá para pegar na segunda rodada. E para Arizona vai fazer sentido aqui, por quê? Porque teria a opção de 5º ano de contrato. Rumor forte nessa semana que a comissão técnica dos Cardinals gosta bastante do Ty Simpson, e aí você subiria para o final da primeira rodada para ter a opção de 5º ano. Foi o que os Ravens fizeram, por exemplo, subindo para 32 para pegar o Lamar Jackson, tá? Então, o Ty Simpson acaba sendo o segundo quarterback, eu falei Simpson, tá? Não Simpsons. O segundo quarterback escolhido aqui na primeira rodada desse draft. A gente não pode nunca subestimar o amor da NFL por quarterbacks, né? E sabendo que os Cardinals estão no impasse com o Jacoby Brissett, sim, eles têm um impasse com o Jacoby Brissett em relação a contrato e tudo mais, e a outra alternativa é o Gardner Minshew. Talvez isso pressione ainda mais a Arizona a fazer essa escolha. Pode ser que o Ty Simpson esteja disponível na 2.34? Pode, que é a terceira escolha da segunda rodada? Sim, mas tem a questão da opção de 5º ano, que acaba sendo bastante valiosa para quarterbacks. Então, a Arizona sobe para a primeira rodada, para o final da primeira rodada, para pegar o Ty Simpson. Um bom jogador, o Simpson, em relação à antecipação, processamento de jogo, mas o corpo dele, eu acho que deixa um pouco a desejar no que você quer para um quarterback em termos de protótipo. Me pegou muito também a queda de produção no final da temporada, o trabalho sob pressão, especialmente no Rose Bowl, não me agradou muito. E ele tem só 15 jogos. O histórico de quarterbacks com apenas 15 jogos é muito ruim, com apenas uma temporada de titular no college. Arizona acabaria arriscando, e se der errado, tudo bem, a safra do ano que vem é bastante talentosa, e a Arizona ainda teria a sua escolha de primeira rodada no ano que vem, tá bom? 31º New England Patriots, olho no que vai acontecer em relação à situação do A.J. Brown, mas a gente está mantendo aqui essa escolha com o New England. Cassius Howard, edge de Texas A&M, que precisa melhorar contra a corrida, mas é um jogador que, apressando o passe em específico, eu acho bastante interessante. Vocês veem que eu estou mencionando bastante essa questão da corrida, né, para o edge rusher, porque a gente fala que é um apressador de passe, mas ele também precisa defender bem, setar o edge, neutralizar a ponta da linha em relação ao jogo terrestre. Isso é também muito importante, e a gente teve um volume um pouco maior de jogo terrestre por parte das equipes da NFL no ano passado. Para lembrar que o Seattle Seahawks ganhou o Super Bowl como o time que mais correu com a bola. Ainda não é tipo 60%, 70% de corrida e nem vai voltar a ser, tá? Mas edge rusher defender a corrida é importante. E é por isso, por exemplo, que eu não tenho o Malachi Lawrence, por exemplo, de Central Florida, tão alto. Um jogador excelente pressionando o quarterback, mas contra a corrida ele deve bastante. Enfim, divaguei. Cassius Hall seria um reforço interessante para essa linha, que mal pressionou o Sam Darnold no Super Bowl, tá? Então, continuidade de trabalho aí reforçando uma posição premium no jogo, já que resolveu o quarterback, aposta em edge rusher. E por fim, o Seattle Seahawks. Cornerback para muita gente pode ser uma possibilidade. Deixa eu fechar aqui minhas colinhas e tudo mais. Cornerback pode ser uma possibilidade. Chris Johnson, Colton Hood, etc. Mas como o Josh Chobe foi um jogador em ascensão e tem um Devon Witherspoon do outro lado, que aliás vai ter o contrato renovado em breve, eu não fui de cornerback. O time perdeu outras peças em outros setores, né? Por exemplo, o Boye Mafe foi pro Cincinnati Bengals. Então eu coloco o Zion Young aqui, que é um jogador que ainda precisa melhorar bastante na caixa de ferramentas de apressamento de passe. É um jogador que trabalha muito com as mãos, com motor, com intensidade, defende muito bem o jogo terrestre, mas que apressando o passe ele ainda deixa a desejar. Para uma rotação, no caso de Seattle, que eles trabalham bastante nessa questão de rotação de pass rushers, acho que seria um reforço interessante para o front de Seattle. E é quase basicamente o melhor jogador disponível aqui para os Seahawks na 32. Olho também no Price, tá? No running back de Notre Dame. Pode ser que a gente tenha 2 running backs escolhidos na primeira rodada, os 2 de Notre Dame. Aí o de Darren Price pode ser uma boa pedida, tem muito mock colocando o Price saindo para o Seattle Seahawks. Meu povo, é isso, fizemos todo o estrago que podíamos. Para os membros tem o mock draft do que eu faria, então assine o Like Plus. Para os membros tem também vídeos específicos sobre os times, o que eles podem fazer, então assine o Like Plus. Tem o board completo de melhores jogadores, de 25 melhores jogadores, assine o Like Plus. E no primeiro comentário fixado tem todos os vídeos. Você pode também, claro, se inscrever no canal, você é mais do que bem-vindo, não custa nada, de graça, vai aparecer aqui a minha cara feia. É só você clicar na minha cara feia, vem junto com a gente também para o pós-draft, documentários que eu vou fazer na intertemporada e a cobertura completa da temporada 2026 da NFL. A primeira rodada do draft da NFL acontece na quinta-feira, às 9 horas, você tem transmissão do Sport TV 2 e da GTV, de graça aqui no YouTube. E na sexta-feira você tem transmissão do Sport TV 3, a partir das 22 horas. Estou nessa também, tá bom? Beijo carinhoso, obrigado por acompanhar mais um Draft Simulado. A gente volta ano que vem, ou talvez ainda neste ano com mais Draft Simulado. Vamos ficar de olho aí que talvez eu faça no final dessa temporada regular da NFL. Obrigado pela companhia, bom draft para todos nós e até a próxima. Tchau!